Olá, seja bem-vindo de volta, né? Essa aula está dando prosseguimento ao vídeo anterior, que a gente terminou algumas questões, ficou faltando só uma questão para concluir essa prova. Então vamos ver essa questão agora, né, que é a questão de número 29. Depois a gente vai ver a tradução do texto, ok? Acompanhe então aí comigo. Choose the alternative that presents a sentence of the text that can be labeled a simple sentence. Escolha a alternativa que apresenta a frase do texto que pode ser rotulada como uma simples frase. Então, a opção A, ela diz assim: The committee's recommendations are not binding but have great influence. As recomendações do comitê não são obrigatórias, mas têm grande influência. Então, o que é que ele quer nessa questão, né? Ele quer que você encontre, né, entre as opções, uma alternativa do texto, né, que seja uma frase simples. O que é uma frase simples, né? A frase simples é a frase que só tem um verbo. Essa frase que nós lemos aqui, na opção A, ela tem dois verbos. É o verbo to be, né? To be é o nome do verbo, que é representado aqui pelo are, quando ele diz recommendations are not. Are por quê? Porque está no plural, né? Significando são. Se fosse no singular, seria is, que significa é. Então, are é um verbo, e o outro verbo é o verbo have, onde ele diz have great influence. O verbo have significa ter. Então, nós temos dois verbos, o verbo to be, are, são, e o verbo have, ter. Portanto, essa frase ela não pode ser considerada uma frase simples, né? Mas sim uma frase composta. Então, não é o que ele quer. Por isso, a opção A está descartada. Opção B. The committee's official title is the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. O título do comitê é Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura, Punição ou Tratamento Desumanos ou Degradantes. Então, a frase simples, repetindo, é aquela que só tem um verbo. A frase acima, ela apresenta apenas um verbo, né? Observe que ela só apresenta o verbo to be, que é o is no singular. Quando ele diz The committee's official title is, né? O título oficial do comitê é. Então, só esse verbo. No restante da frase não tem mais verbo nenhum. Então, essa é a opção correta, porque ele pediu uma frase simples e esta é uma frase simples. Opção B, então, vai ser o gabarito dessa nossa questão. Mas vamos ver por que a C, a D e a E estão erradas. A C. But the CPT objected to the practice saying. Mas a CPT contestou a prática dizendo. A frase acima tem dois verbos. Object, contestar, e say, dizer. Portanto, não é uma frase simples também, né? Porque ela tem mais de um verbo. Opção errada. A letra D. It is questionable whether consent to surgical castration will always be truly free or informed. É questionável se o consentimento para a castração cirúrgica será sempre verdadeiramente livre e informado. A frase também é composta. Observe os verbos. O verbo to be, né, que é o ser ou estar, que está logo no início da frase, quando ele diz it is, né, ou é. O presente is. E no futuro, will be, significa será. Então, dois verbos to be, um no presente e outro no futuro. Então, a frase não é considerada simples, mas sim composta. Errado. Letra E. The CPT says very few European countries still offer the procedure to sex offenders. A CPT diz que muitos poucos países europeus continuam a oferecer o procedimento para criminosos sexuais. Então, quantos verbos tem aí? Vamos contar. Tem o verbo says, né, que quer dizer, quando ele diz the CPT says, e tem o verbo offer, que significa oferecer, quando ele diz still offer the procedure.
Então, não é também uma frase simples porque tem mais de um verbo e por isso essa opção está descartada. Repetindo, o gabarito dessa nossa questão 29 é B de bola, porque encontramos lá uma frase simples com apenas um verbo. Vamos então agora para a tradução do texto. Ao passo que eu for lendo, eu vou destacando aquelas palavras para você que eu sei que são muito comuns em texto de língua inglesa e aí você vai colocando no seu glossário pessoal. Vamos então, acompanhe comigo. Germany urged to end sex offender castration. Europe's top human rights watchdog, the Council of Europe, has urged Germany to end the practice of surgical castration sex offenders. The Council's Anti-Torture Committee said such voluntary treatment, albeit rare in Germany, was degrading. In Germany, no more than 5 sex offenders a year have been opting for castration, hoping it will lower their sex drives and reduce their jail term. A Alemanha pediu para acabar com a castração do agressor sexual. A principal entidade de direitos humanos da Europa, o Conselho da Europa, pediu à Alemanha para acabar com a prática da castração cirúrgica dos criminosos sexuais. O Comitê Antitortura do Conselho disse que tal tratamento voluntário, embora raro na Alemanha, era degradante. Na Alemanha, não mais que 5 criminosos sexuais por ano têm estado optando por castração, esperando que isto vai baixar os seus impulsos sexuais ou reduzir a sua pena de prisão. Então, que palavras nós podemos citar aí? Vimos aí uma palavra, né, que foi citada 2 vezes, né, que foi no início a palavra urgent, que significa pedir, solicitar, né, procurar algo que está sendo solicitado com veemência. Aqui nós vimos também vários cognatos verdadeiros. Lembra o que são cognatos verdadeiros? São as palavras que parecem com português e que realmente significam aquilo que parece, né? E os cognatos verdadeiros, eles são muitos em textos de língua inglesa. Eles ajudam muito a você nos textos. Nós vimos aqui, por exemplo, practice, que é praticar, treatment, que é tratamento, castration, que é castração, né? E várias outras palavras que realmente significam aquilo que parecem ser, que são também chamados verdadeiros amigos. Vamos então passar para o próximo parágrafo. The committee's recommendations are not binding but have great influence. The committee's official title is the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT. As recomendações da comissão não são obrigatórias, mas têm grande influência. O título oficial do comitê é o Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura, Punição ou Tratamento Desumanos ou Degradantes, CPT. Então aí nós vimos, né, mais uma vez, né, várias palavras parecidas com português, né, cognatos verdadeiros, que é o degrading, degradante, prevention, prevenção. Essa palavra aí, punishment, que significa punição, é uma palavra que de vez em quando está aparecendo em textos de língua inglesa também. E o committees, na primeira linha, comissão, também está sempre presente em texto de língua inglesa. Próximo parágrafo. Surgical castration is a mutilating, irreversible intervention and cannot be considered as a medical necessity in the context of the treatment of sexual offenders, the CPT report said. It was based on an investigation in Germany carried out in November-December 2010. A castração cirúrgica é uma intervenção irreversível, mutiladora e não pode ser considerada como uma necessidade médica no contexto do tratamento de agressores sexuais, disse o relatório da CPT. Este, baseado em uma investigação na Alemanha, realizada em novembro e dezembro
de 2010. Bem, aí na última linha nós encontramos um chamado verbo frasal. O que é um verbo frasal? É o verbo acompanhado de uma preposição. Aí nós temos o carried out, que está até no passado. No presente seria carry, né? No lugar do IAD, o Y. Carry out significa realizar. No caso aí, realizado, que está no passado. Então, por que é importante os verbos frasais? Porque quando ele está acompanhado, quando ele é um verbo frasal, ele tem um significado. Se ele não for verbo frasal, né, só o carry, sem o out, ele já vai ter um significado completamente diferente. Né? O carry geralmente significa levar ou carregar. Né? Então, observe e preste atenção aos verbos frasais, né, que inclusive nós temos. Geralmente eu coloco na aula de número 3, né, lá na teoria gramatical, a explicação sobre os verbos frasais. Vamos continuar. The BBC's Stephen Evans in Berlin says the German authorities argue that castration is not a punishment, but a treatment which enables, as a government statement put it, suffering tied to an abnormal sex drive to be cured or at least alleviated. O correspondente da BBC, Stephen Evans, em Berlim, diz que as autoridades alemãs argumentam que a castração não é um castigo, mas um tratamento que permite, como uma declaração do governo colocou, sofrimento vinculado a um desejo sexual anormal, para ser curado ou, pelo menos, atenuado. Então, aí nós vimos, né, novamente, palavras, né, que a gente já tinha visto antes, que são parecidas com o português. Vimos a palavra statement, quando ele diz aqui government statement. Essa palavra statement também cai aos montes na língua inglesa, que significa declaração. Próximo parágrafo. Research for the report revealed that of the 104 people operated on between 1970 and 1980, only 3% reoffended, compared with nearly half of those who refused castration or were denied it by authorities. But the CPT objected to the practice, saying, a pesquisa para o relatório revelou que das 104 pessoas operadas entre 1970 e 1980, apenas 3% reincidiram, em comparação com quase metade das pessoas que recusaram a castração ou não tiveram a permissão das autoridades para fazê-lo. Mas a CPT contestou a prática, dizendo. Então, aí nós vimos, né, que inclusive esse parágrafo agora, a gente viu ele várias vezes em uma questão, quando nós estávamos resolvendo a questão. O between, acho que ficou bem claro aí para você, né? Se gravou bem que significa entre, né? Between, os anos aí, então é um conectivo que está sempre nos textos. Outro conectivo aí que ficou bem claro para você, que nós limos bastante, é o only, que significa apenas. Está sempre presente em texto de língua inglesa. A palavra denied também é uma palavra importante que significa não autorizar, né? Então, não tiveram a permissão das autoridades, ou seja, denied, eles não autorizaram. Próximo. The physical effects are irreversible and may have serious physical and mental consequences. Surgical castration does not conform to recognized international standards and is not mentioned in guidelines drawn up by the International Association for the Treatment of Sexual Offenders, IATSE. There is no guarantee of a lasting reduction in the sex offender's testosterone level. It is questionable whether consent to surgical castration will always be truly free and informed. Os efeitos físicos são irreversíveis e podem ter graves consequências físicas e mentais. A castração cirúrgica não respeita as normas internacionais e não é mencionada
orientações elaboradas pela Associação Internacional para o Tratamento dos Delinquentes Sexuais e Atos. Não há garantia de uma redução duradoura do nível de testosterona do criminoso sexual. É questionável se o consentimento para a castração cirúrgica será sempre verdadeiramente livre e informado. Então, aí nós vamos vou chamar sua atenção para essa palavra aqui, guarantee, né, que significa garantia. A palavra whether é um conectivo que está na penúltima linha, cai aos montes em texto, que significa se, né, que é sinônimo do if e if, que também significa se. Nós vimos aí a sigla IATSO, né, o que é que significa, que é essa Associação Internacional, né, de Tratamento de Delinquentes Sexuais. Vamos ver agora o último parágrafo. In February 2009, the Council of Europe made a similar complaint about the use of surgical castration in the Czech Republic. Despite the criticism, the Czech Republic still offers prisoners the option of surgical castration. The CPT says very few European countries still offer the procedure to sex offenders. Em fevereiro de 2009, o Conselho da Europa apresentou uma queixa semelhante sobre o uso da castração cirúrgica na República Tcheca. Apesar das críticas, a República Tcheca ainda oferece aos prisioneiros a opção de castração cirúrgica. A CPT diz que muito poucos países europeus continuam a oferecer o procedimento para criminosos sexuais. Nesse parágrafo, nós destacamos na terceira linha, né, a palavra still, que significa ainda. Grave, grave, grave este conectivo, porque ele cai aos montes em texto. Segunda linha, outro conectivo que cai aos montes é o despite, onde ele diz despite the criticism, significa apesar de. Também cai aos montes em textos. Aí na penúltima linha você vê novamente o still, né? E acho que de conectivos mais importantes são esses. O very few, né? Few que significa poucos. No caso aí a junção do very few, o very é muito, então fica muito, muito poucos ou pouquíssimos. Bem, aqui terminamos a consideração desse texto. Vimos as questões que iniciamos no vídeo passado. Terminamos aqui, então, a última questão com o texto. Procure aí revisar aquelas palavras que foram novas para você, né, que você não conhecia antes, para que você possa, assim, gravar, memorizar. Faça um glossário à mão, porque quando você escreve à mão, é mais fácil para o seu cérebro memorizar aquela palavra do que se apenas você digitar. E observe aquelas palavras que eu for citando, né? Mesmo as palavras que você já conhecia, dependendo do seu nível de inglês, se você já conhecia algumas, quando você vê aqui na aula, né, você revisa as palavras e você procura gravar mais e fica bem melhor para você se lembrar na hora da prova. Porque às vezes tem alunos que têm a história do branco na hora da prova. Às vezes você estudou e sabe, e na hora da prova aparece aquele branco. Quando é que o branco aparece? Justamente quando você não tem aquela disciplina bem fixada na sua mente. Quando você não repetiu ou não fez exercício bastante para você absorver aquele conhecimento. Então, geralmente é fácil de esquecer, principalmente quando a pessoa está na pressão, no momento da prova, aquele estresse. Então, é por isso que é importante revisar e repetir, mesmo que você ache que você já sabe. Então, a ajuda do professor é essencial nesse momento, né? Porque você não perde tempo se você for estudar sozinho, sem um professor. Você pode estudar assuntos e estudar por meios que talvez nem vai te ajudar e vai perder o seu tempo e nem vai cair na prova aquilo que você está estudando. Ao passo que quando o professor direciona, né, as palavras, as questões, o que é que as bancas pedem, então você já vai direto ao assunto, ao foco do que vai cair na prova, e isso já lhe ajuda a ganhar muito tempo, né, para que você estude exatamente o que as bancas vão pedir. Então fica aí o meu grande abraço e espero que você tenha muito sucesso nos estudos.